Olá, amigos e amigas. Eu sou Ceci Barbosa Campos, moro em Juiz de Fora, mas costumo todo mês estar no Rio em visita à minha filha e participando de reuniões literárias com grupos aos quais eu pertenço. Passei a minha vida sempre como professora por mais de 40 anos, dando aulas de língua inglesa, de literatura, na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Centro de Ensino Superior, e depois de me aposentar, continuei fazendo palestras, continuando a transmitir aquilo que eu tenho aprendido de literatura. Então, continuo dando palestras, às vezes ministrando cursos livres. Ao meio disso, eu comecei a escrever e a publicar também o que eu escrevia. Isso já a partir do ano de 2010, mais ou menos, eu comecei a me dedicar realmente a uma carreira como escritora. E tenho 17 livros publicados. Vou fazer uma referência aqui a alguns deles. Então, escolhi aqui 5 para comentar com vocês a respeito. Um é esse, o único livro infantil que eu tenho. É Animais Encantados na Poesia, Aldravias Infantis. É um livro que eu gostei, que eu achei que ficou muito bonito, porque ele tem ilustrações muito bonitas, o que é fundamental para as crianças. E ele é importante porque ele foi o primeiro livro de aldravias, o livro infantil de aldravias, que foi publicado. Os criadores da aldravia criaram as aldravias para adulto. E eu resolvi escrever um de aldravias voltadas para as crianças. E o que são aldravias? Aldravias é um tipo de poesia minimalista que contém apenas 6 palavras, que são colocadas na vertical, mas que sempre tem um sentido completo. Também dentro desse gênero de aldravias, que é considerado um tipo de poesia genuinamente brasileiro, criado por escritores, poetas de Mariana, Minas Gerais, outro livro de aldravias que eu tenho é esse, Redoma de Aldravias. Então, eu distribuí essas aldravias em temas. Então, um grupo fala, em todas as aldravias eu faço uma referência ao sol. Em outro eu faço referência à névoa, em outro grupo eu faço referência aos livros. E este livro, Redoma de Aldravias, num concurso internacional de literatura da União Brasileira de Escritores, para livros publicados em 2017, no concurso de 2018, tirou o 2º lugar. Este aqui também é de aldravias, mas ele tem uma outra peculiaridade, uma outra marca de ser o primeiro. É o primeiro livro de aldravias que tem transcrição em braille. Como eu dedico algumas horas por semana em conversas, falo sobre literatura, falo sobre poesia na Associação dos Cegos de Juiz de Fora, eu achei interessante fazer um livro de aldravias, justamente por ser esse tipo de poesia mais simples, menor, que é encarado, então, com mais simpatia, às vezes, pela pessoa, do que os poemas, às vezes, considerados mais complicados. Então, eu fiz esse livro de aldravias com um tipo de letra maior, justamente para que pessoas que têm baixa visão tenham condições de ler. E tem também uma parte com as mesmas aldravias, na mesma ordem, todos em braille, que é a leitura adequada para as pessoas que são deficientes visuais. Foi então o primeiro livro de aldravias com transcrição em braille. Saindo das aldravias, eu também escrevo contos, crônicas, poemas livres. Então, esse aqui é um livro de poemas livres que chama Versos Perplexos. Nele eu demonstro a minha perplexidade ante fatos, às vezes assustadores, que estão acontecendo pelo mundo afora.
Então, são coisas que incomodam muito em termos, por exemplo, de crimes, maldades, violências, abusos sexuais. Então, eu me foquei nesses problemas. Depois de ter escrito esse livro, surgiu a pandemia e agora a guerra. Eu acho que pediria mais versos perplexos também, né? E o último, que foi publicado agora, recentemente, pela editora Sem Fronteiras, que em Portugal também é Letras Graciosas. Esse foi publicado por essa editora de Andréa Portugal, que também acabou de estar exercendo seu mandato na AGEB, a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Então foi publicado pela editora Sem Fronteiras e é também de contos e crônicas. Nesse eu já coloquei algumas crônicas a respeito dos momentos difíceis que nós passamos por mais de 2 anos com a pandemia, que ainda está aí melhorando, mas que ainda existe por aí, né? Então, esse livro de contos e crônicas tem também mini contos, chama Vivências Possíveis. Algumas fotos que demonstram um pouco dessa trajetória que eu contei para vocês. Nessa aqui, eu estou recebendo uma medalha e um diploma de um concurso literário na União Brasileira de Escritores. Esta outra foi uma reunião da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Em todo mês nós comemoramos os aniversários. Então essa foi do mês de junho. Eu e outras aniversariantes estamos aí muito festivas, recebendo florzinha e os cumprimentos. Nesta, nós estamos comemorando o aniversário de 60 anos da União Brasileira de Escritores. Então, um jantar festivo de comemoração desse aniversário, dessa entidade tão duradoura. Aqui, as amiguinhas, todas já bem avançadas em idade, mas muito felizes e alegres, comemorando o encontro. Aqui, eu estou fazendo uma palestra em uma dessas academias de letras do Rio de Janeiro. E aqui estão os participantes de um seminário de literatura das Américas. Então, o grupo reunido após uma das aulas desse seminário. Então, essa é a minha trajetória como professora. E o que eu tenho que dizer a vocês é que procurem sempre se dedicar ao máximo àquela habilidade que vocês têm. Cada um tem uma habilidade. Eu gosto de escrever, as pessoas que têm habilidade para o artesanato, outras que têm habilidade para a música. Então, cada um deve tentar fazer da melhor forma possível aquele dom que lhe foi destinado. Fazendo com amor, procurando sempre desenvolver bem as suas habilidades, por certo, a vida se tornará muito mais fácil e vocês serão mais felizes. Muito obrigada.